Muito boa tarde, investidor, investidora que está saindo do trabalho agora para comer ou está no seu home office, colocando a marmita no micro-ondas, né? Tirando o arroz e o feijão da panela. Vamos novamente aqui começar nossa segunda-feira com as principais notícias do mercado, de renda fixa e de macroeconomia. Começando aqui o nosso Suno Meio-Dia. E já de antemão, antes de apresentar aqui os convidados, e até peço para eles darem uma palavrinha, para aqueles que estão aqui nos assistindo, tem um QR Code aqui em cima da nossa Black Friday. E aí você se inscrevendo vai ter ofertas exclusivas, ofertas bônus e até conteúdos que vão dar uma base melhor do que pode estar acontecendo no Brasil e no mundo, como investir nos momentos de turbulência. Nós aqui do time de macro fizemos uma análise muito interessante que foi muito bem recebida aqui pelo time da Suno para olhar o que aconteceu no passado, alguns padrões, ciclos que ocorreram, principalmente ali entre 2016 e 2017 no Brasil, que talvez a gente possa estar vendo agora e como naquela época o Thiago e todo o time da Suno de analistas conseguiu indicar as melhores empresas para você investir e ter a melhor performance. E uma palavrinha para isso, convido aqui para a nossa discussão do nosso Suno Meio-Dia, o Rafael Pérez, nosso economista aqui da casa. Fala, Rafa, beleza? Fala, Sung, fala, galera. Esse conteúdo que a gente produziu, acho que partiu muito de uma ideia que você teve aí, de fazer essa comparação do passado, como alguns padrões estavam se repetindo, né? E é uma questão importante, o mercado ele vive de ciclos, né? Então a gente consegue notar alguns padrões, alguma semelhança de ciclos que ocorreram ali próximo, né? 2016, 2017 e agora, seja em termos de política econômica, né, expectativas para o futuro, enfim, tem uma série de questões que podem estar trazendo aí benefícios, aí um novo ciclo de mercado, né, uma alta aí no mercado nos próximos anos. Enfim, acho que o conteúdo está muito bacana, muito interessante e acho que é mais um motivo para o investidor estar, né, animado que pode vir aí daqui para frente e os conteúdos que a Suno estão produzindo aqui são muito, muito interessantes. E de casa temos Vinícius Romano, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala, Rafa, tudo certo aí? Pessoal entrando aí no bate-papo. Então, como vocês falaram, né? Acho que vale a pena se inscrever aí para não só ter esse tipo de material, mas outros que a gente vai mandar também, que a gente não consegue, às vezes, explicar aqui em live, né? Porque a gente tem aproximadamente aí 1 hora, às vezes um pouquinho menos que isso, então nem tudo a gente consegue passar aqui. Fora a questão de conceito, que, né, o Rafa tem, por exemplo, a cada 15 dias uma live, né, para assinantes, que é o Economia Explicada, que então ele destrincha vários conceitos lá de economia. Eu, por exemplo, tenho hoje o plantão de renda fixa, 18 horas, inclusive já fica o convite aí para quem é assinante. E, enfim, você vai ter vários bônus aí, várias ofertas. A Black Friday é um dos melhores momentos aí para você virar assinante. E para a gente finalizar aqui a introdução e já ir para o assunto principal, tiveram 2 grandes novidades aí lançadas na última semana, que eu não vou falar aqui quais são, vou deixar no ar aí, mas assim, em 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos que eu tô na Suno, aí o Sung também, o Rafa entrou um pouquinho depois, foram mudanças grandes e que eu realmente fiquei impressionado aí com o projeto que o pessoal fez, né, como um todo. Então, vale a pena aí se inscrever e conferir tudo que tem de novo. Confira aonde, Vini, só para o pessoal ficar ligado. O que eles têm que fazer para acessar essas novidades? Acessar o QR Code aqui na tela. Então, aponta o celular aí na tela, se inscreve e você vai receber tudo, né, pelo e-mail aí, pelo WhatsApp, enfim, vai ser algumas comunicações aí. Então é só acessar o QR Code que você consegue tudo isso que a gente está falando aí. Aí eu achei que você estava comentando das 2 novidades que tem na nova área de membros aqui da Não, Suno. também, para quem já é assinante, já conhece as novidades, porque foi lançado semana passada. Então, quem é assinante, já entra lá na área de membros que vocês vão ver que tem novidade lá. Para quem ainda não é, tem que ir pelo QR Code para ter os bônus e as ofertas, né? Boa! Vamos lá, então. A gente sempre começa a nossa live com um retrospectivo ali da última semana, que não teve grandes dados econômicos, mas tem pontos importantes que o Rafa vai trazer para a gente, como sempre. Boa. Semana passada, né, a gente teve aí, acho que poucos dados, mas alguns que foram interessantes, né? A gente teve, por exemplo, IPCA 15, né?
IPCA 15 é uma prévia, para quem não sabe, é uma prévia da inflação brasileira, né, do índice oficial, que é o IPCA. E aí ele traz uma perspectiva, ele só muda a data ali, mas ele traz uma perspectiva interessante para a gente saber o que esperar, né, do dado oficial da inflação. Ele veio com uma alta de 0,21, né, 21% agora em outubro, ele veio dentro das expectativas, veio muito próximo das expectativas, né, o que é um bom sinal. E nos últimos 12 meses teve uma alta aí de 5,05, provavelmente atingindo aí provavelmente o pico, né, a tendência que agora começa a acelerar um pouco até o final do ano, né. Quando a gente observa a composição desse IPCA, né, a gente olha os grupos ali, somente núcleos de inflação, que a gente exclui itens voláteis, ou preços de serviços, que são muito olhados também pelo Banco Central, a gente nota uma desaceleração quando a gente pega o acumulado de 12 meses, né? Então, é um sinal importante, é um sinal positivo, continua esse processo benigno de desinflação, né, no Brasil, e ajuda um pouco no cenário do Banco Central. A gente acredita que isso vai mudar, de fato, né, o ritmo na política monetária, né, de cortes, mas é um bom sinal, faz com que o Banco Central continue mantendo aí o seu plano de voo, né. Importante lembrar que a gente vai ter mais 2 reuniões do Copom esse ano, mas acredita que esses dados não devem alterar aí, né, os cortes até o final do ano. Tivemos também a arrecadação federal, esse tem sido um dado que tem sido um pouco mais olhado pelo fato de que a gente ainda está com um pouco de incerteza fiscal, se o governo vai conseguir cumprir a meta de zerar o déficit para o ano que vem. Para esse ano já está meio que dado, a gente deve ter um déficit aí próximo de 1% do PIB, um pouco mais de 100 bilhões de reais. Para esse ano já estava praticamente precificado. A questão é para o próximo ano, né, se isso de fato o governo vai conseguir cumprir sua promessa, né? Não é simples a tarefa, a gente vem num momento de queda de receita, de aumento dos gastos do governo, então isso vai trazer aí um certo desafio, né? Vamos ver como é que o governo vai conseguir lidar com isso. Ele vem buscando aumento de arrecadação, né? Mas aí precisa passar do Congresso, existe uma série de questões aí que envolve, né, a Brasília. Então, não é simples a tarefa, vamos ver, né, como é que vai ser. A gente acredita que dificilmente o governo vai conseguir cumprir, mas vamos guardar aí mais informações. E eu só complemento que sexta-feira o presidente Lula ele fez uma declaração, ao nosso ver, bastante negativa de que talvez não seria possível cumprir com a meta de zerar o déficit no ano que vem, muito por conta, acho que, da dificuldade de aumentar a arrecadação, somados aí ele não deseja realizar cortes de gastos e nem de investimentos, entre parênteses, lembrando que temos eleições municipais no ano que vem, tá? E aí tem grandes obras, construções, para tentar melhorar a imagem e popularidade dos políticos, então assim, é muito difícil ver o governo tentando realizar algum tipo de corte grande que possa gerar uma certa impopularidade e afetar as eleições de prefeitos, principalmente nas grandes cidades. E isso foi recebido de forma bastante negativa, novamente, pelo mercado. Hoje, pela manhã, a equipe econômica, e até acho que no fim de semana repercutiu-se um pouco de desalinhamento com a equipe econômica, que vem tentando buscar aumentos de arrecadação. E hoje, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, comentou que o seu desejo, a sua busca é de um equilíbrio fiscal. De novo, veio aí colocar a responsabilidade para tentar melhorar as contas públicas, mas, de novo, vai depender muito da negociação com o Congresso, da disposição do presidente Lula de querer realizar isso, e, no pior dos casos, que comece a ventilar, é que possivelmente o governo possa alterar a meta do ano que vem. Isso não deve acontecer no curtíssimo prazo, provavelmente deve acontecer no segundo semestre do ano que vem, o que seria bastante ruim para a credibilidade do novo arcabouço que acabou de ser realizado, tá? Então, vamos olhar com calma o decorrer desses episódios fiscais. O mercado e nós já estamos céticos que o governo vai conseguir cumprir a meta, mas uma declaração do presidente que vai em desencontro com os esforços da equipe econômica. Se eu não me engano, o secretário da Receita Federal, o Seron, me fugiu. Rogério Seron deu uma declaração previamente, horas antes do presidente Lula, dizendo que vai buscar o equilíbrio fiscal, que deseja cumprir com a meta, estava realizando os esforços e, seguidamente, o Lula deu essa declaração desencontrada e o Haddad hoje vem novamente dizendo que deseja, enquanto estiver no cargo, cumprir a sua responsabilidade de consertar os cofres públicos.
Ruídos Acho que dificultam, isso é um né? pouco do que reflete, do que está refletindo, na verdade, a nossa curva de juros, né? Então, se pegar aí como abriu hoje de manhã até agora, os juros futuros estão subindo um pouquinho, principalmente na parte mais intermediária ali, e pode ser um reflexo disso, né? Então, como o curto prazo ele é mais atrelado ao que o Banco Central vai fazer, tipo, vai subir, vai cair a Selic ou vai manter, o prazo mais um pouquinho mais para longo ali, intermediário longo, já é mais influenciado pelo fiscal também. Então, se você tem um impacto fiscal iminente ali, pô, boa, a curva aí na tela, então você pega a linha azul aí, eu só não consigo enxergar as datas, tá? Da linha branca e da Tá, deixa eu linha ver, a branca amarela, aqui, mas, a branca é de sexta e a isso, amarela é de segunda-feira passada. boa. Então você vê que no médio prazo ali, principalmente, no longo também, né? Você tem uma abertura em relação à sexta-feira, que pode, claro que não é uma única coisa, né? Mas pode ser atribuído a essas falas do Lula aí que se você tem, vai mudar a regra, você não vai conseguir atingir o que foi combinado antes, né? Em tese, o juro tem que subir para recompensar aí essa questão fiscal. Mas assim, também não foi não tá sendo um grande impacto, né, daqueles que a gente sempre fala aqui de mudar o cenário e de mudar o nível dos juros, né, a ponto de o Banco Central às vezes rever o que ele vai fazer. Então, acho que é um pouco disso, mas até agora está refletindo aí um pouco negativo sim na curva, desde sexta-feira, né? Sexta eu lembro que até eu estava conversando com o Sung na hora que o Lula falou isso, e, e a gente começou a ver já a bolsa cair, a curva abriu um pouquinho, então tem refletido isso nos mercados. Até um amigo meu, ele trabalha numa trade, a gente estava conversando sexta-feira à noite, ele pré-almoço, ele falou, opa, o câmbio está 4,93, voltei do almoço ali à tarde, o jornal estava 5,1, não entendeu nada. Basicamente foi ruídos e volatilidades de Brasília. Boa. Eu falei da arrecadação federal, mas eu não mostrei o dado, né? Só para atualizar, né? Basicamente caiu, né, a arrecadação federal, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, e foi a quarta queda consecutiva. Então a gente já nota aí a arrecadação do governo, ela vem diminuindo aí ao longo desse ano. Era de certa forma até esperado, porque no ano passado veio muito forte por conta de commodities que estavam em alta, a inflação um pouco mais alta também acaba favorecendo a arrecadação. Então, mas nesse ano a gente já nota que vem caindo. Só que o problema é que os gastos vêm aumentando enquanto a arrecadação vem caindo, né? Então isso acaba se refletindo num déficit, aumenta o recurso fiscal, isso tem impacto sobre curva de juros, enfim. Então é uma questão que acaba sendo ruim aí para os mercados. Agora falando um pouco mais de cenário externo, a gente teve um dado importante, que foi o PIB dos Estados Unidos, né? Semana passada teve um crescimento aí de 4,9% no terceiro trimestre, né? Quando você pega a taxa anualizada, veio acima das expectativas, né? Só para lembrar, essa é a primeira leitura, né? Eles soltam de novo depois outro dado, né? Eles fazem duas ou três leituras, se não me engano, para de fato saber né, como é que tem sido o comportamento do PIB. O resultado basicamente é fruto de aumento do consumo, né, nos Estados Unidos, exportações, gasto do governo também, tudo isso vem favorecendo esse crescimento do PIB acima do esperado, né, vem bem mais forte do que se imaginava. Só que acho que a questão é, né, a gente nota uma aceleração, né, em relação ao segundo trimestre, que veio o crescimento de 2,1%, e mostra muito que a economia norte-americana ainda continua resiliente. Algo que a gente vem trazendo já faz muito tempo, a economia norte-americana está muito resiliente. O mercado de trabalho reflete isso, o consumo das famílias, tem uma série de questões que refletem isso. E isso acaba dificultando um pouco o trabalho do Banco Central. Então, isso acaba demorando um pouco mais, às vezes, para a inflação cair, né? Não cai, às vezes, no ritmo que o Banco Central quer, justamente porque a economia ainda está muito aquecida, né? E aí existe essa discussão hoje se a economia norte-americana vai ter um pouso mais suave, um pouso mais forte, né? Ou seja, vai estabilizar, né? Para, enfim, fazer com que a inflação convida para a meta. E esses dados acabam mostrando que provavelmente a economia norte-americana vai ter um pouso mais suave, não vai entrar numa recessão mais forte. Mas, de toda forma, teve outro dado relevante, que foi a inflação, né, o índice PCE, que é aquele índice que o Banco Central dos Estados Unidos olha com mais carinho, né, olha com uma lupa. E acho que o ponto principal aqui é, quando a gente olha para o índice cheio, ele ficou praticamente estável no acumulado de 12 meses. Quando a gente olha para os núcleos, que aí sim, né, a gente tem até bem falado sobre isso, os núcleos vão ser cada vez mais olhados pelos bancos centrais, né, eles sempre olham, obviamente, para os núcleos, mas nos últimos tempos acho que eles vêm olhando, né, com mais carinho, né, com uma lupa maior, porque esse vai ser o grande desafio, né, trazer os núcleos em direção à meta também.
E acho que o dado foi importante porque mostrou uma desaceleração, né? Nos núcleos, quando a gente pega o acumulado de 12 meses, estava em 3,8, caiu para 3,7. Ainda é um caminho lento, mas existe essa tendência, então, pelo menos de queda, né? Que eu acho que isso favorece um pouco o Banco Central dos Estados Unidos. E basicamente, né, a gente vai ter reunião agora essa próxima semana, e é um dado que, de certa forma, ajuda aí, tira um pouco a pressão sobre o Fed, né? Se a gente olha o mercado, né, como é que estão as expectativas, e a nossa também, é de que não haja alteração. Né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Tivemos também decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu, né? Então esse também é um que a gente tem olhado bastante, né, para ver como é que está lá na Europa, e o Banco Central, depois de 10 altas consecutivas, ele parou, né? Ele decidiu manter a taxa de juros inalterada, né? A zona do euro vem passando por um problema econômico um pouco maior, a atividade vem desacelerando mais, por exemplo, a Alemanha está entrando em recessão agora, né? Enfim, então na zona do euro a questão é um pouquinho mais complexa, tá? Nos Estados Unidos a atividade está um pouquinho mais aquecida. E a tendência é que os juros permaneçam altos por mais tempo. Acho que eram basicamente esses pontos principais, né? A gente falou semana passada da eleição na Argentina, já comentamos sobre isso, né? Segundo turno entre Javier Milei e Sérgio Massa, e aí vai ser bem disputado lá, vai ser um ponto de atenção aí. Mas acho que esses eram os principais pontos de semana passada. Boa, Vini. A renda fixa ela ficou mais estável semana passada ou teve algum tipo de alteração mais relevante? Eu acho que o mercado espera principalmente os comunicados que vão sair essa quarta, né? Então, a gente vai ter comunicado do Fed, vai ter comunicado do Copom. Eu acho que é isso que vai ditar, porque em termos de decisão, né, a gente vai falar, eu acho que está bem dado já o cenário, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos. Acho que o mercado já tem a sua expectativa bem certa, né? Inclusive está até em linha com a nossa aqui. Mas os próprios bancos centrais já falaram o que eles pretendem fazer, né? Eu acho que a questão é o que ele vai fazer daqui para frente, né? O que ele vai colocar no comunicado, qual o tom que ele vai usar no comunicado, o que ele vai destacar. Então, os títulos em si, eles acabam reagindo ali a notícias ou algum ruído de curto prazo, né? Como sexta-feira que a gente comentou aqui de ter as falas do Lula, hoje também a curva abriu o dia subindo, né, os juros futuros. Então, é como se fosse uma ação, né? Os títulos acabam reagindo ali às pressões de curto prazo, mas não é nada que mude muito o cenário, né? Acho que é uma coisa normal, assim, não teve tanta novidade que mereça um destaque aqui. Boa. Vamos começar então, começando, né? Os dados desta semana. Eu acho que o ponto principal foi a fala do Haddad, que a gente já comentou agora há pouco, mas o Boletim Focus trouxe duas novidades bastante importantes. Se puder projetar aqui, por favor. Boa. Quer que eu comente, Rafa, um pouquinho que você já falou? Se quiser, pode. Rapidamente, pessoal, eu queria só trazer. O mercado continua enxergando expectativas de inflação para 2023 menores, tá? A terceira semana consecutiva de queda. Estamos dentro da banda estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Você tem a meta, tem 1,5 para cima e para baixo, já a meta é 3,25, então 4,75 era o limite superior, e estamos abaixo, tá? Aqui na Suno também a gente acabou de soltar um relatório de macroeconomia com as nossas expectativas para o Copom, mas a gente revisou marginalmente também a nossa expectativa de inflação, que está assim, surpreendentemente, eu soltei hoje de manhã, fiz os cálculos toda semana passada e o Focus convergiu quase igual, tá? A gente está com 4,62 e o Focus está 4,63, tá? Subiu um pouquinho para o ano que vem, mas acho que coisa marginal, mais importante que pelo Focus, estamos dentro da meta. E aí isso é bastante positivo, é um trabalho que o Banco Central vem realizando. E o segundo ponto importante, pessoal, é a Selic de 2024 e 2025, tá? Que subiram. A gente olha na curva de juros futura, e que o Vini até pode comentar aqui, pela expectativa do mercado, já enxerga devido ao cenário externo mais desafiador, juros dos Estados Unidos maiores, perspectivas aí de que não cumpriremos com a meta fiscal. Pelo mercado, a taxa de juros para o final de 24 já ronda em torno de 10. E o Focus estava um pouquinho atrasado, a nosso ver, a gente até subiu a nossa projeção também esta semana, já estava um pouquinho mais alto que o Focus, a gente chegou mais perto ainda da curva, não estamos a 10, estamos em 9,75 para o final do ano que vem.
mas o Focus já começou agora a se mexer, tá? Inclusive, a gente falou semana passada sobre isso, né? O Focus está demorando para 2024 sair de 9 e Faz aumentar umas 3 lives. Tá demorando, tá ficando muito tempo nesse 9. Aí essa semana não teve jeito. Então, acho que 25 subiu também marginalmente, era 8,50, foi para 8,75, mas no fundo, acho que essa movimentação de juros um pouco mais altos, eu acho que para a próxima semana isso deve ocorrer. Aí eu não vou dar muito spoiler, não vou dar toda a explicação. Se você quer entender todos os motivos que levaram esse aumento de cenário, aumento da Selic, perdão, por cenário externo, tem uma questão de juros com os Estados Unidos, fica a dica aí, leia nosso relatório de macroeconomia de hoje, que nós soltamos, né, aqui na Suno, e também se comentou eleições na Argentina, eu escrevi, na verdade, todas as movimentações recentes das alianças, tem até um racha no Juntos por Câmbio, que ali é o partido de centro-direita, depois que a Burrich, que foi a terceira colocada, apoiou o Milei. Tá uma movimentação interessante ali que a gente está acompanhando de perto. Se você quer saber mais, também acesse ali os nossos textos de hoje. Né? E assista a live da semana passada, né? O João Guilherme ele veio aqui, cientista político, morou na Argentina, conhece muito, e ele explicou bastante sobre essa questão da eleição da Argentina, né? Perspectivas, enfim, é bem interessante. Quem tiver interesse, a última live está muito boa sobre o tema. E agora a gente entra na questão da super quarta, que eu acho que é o tema dessa live, né? E aí eu começo, Vini, o que você está esperando para a taxa de juros norte-americana na quarta-feira? Decisão, se eu não me engano, sai 3h30 da tarde. Boa. Acho que sai 3 a taxa e 3,5 a coletiva, né? Mas eu acho que o principal vai ser a coletiva, né? 3,5 ali o Powell vai falar, porque a taxa em si... Oi? Sobe ou não sobe? Não, acho que não sobe, vai ficar no 5,25 ali até 5,5, né? Nesse intervalo. Eu até olhei agora há pouco aqui as expectativas, o que está precificado na curva de lá, né? Quando você puxa lá no site do CME Group, que a gente sempre apresenta aqui, vou até tentar projetar aqui, 98% do mercado espera aí uma manutenção, né? Acho que é bem em linha com o nosso cenário. A gente até sempre fala, né, que ainda não está descartado um novo aumento, né, de 25 até o final do ano. O próprio Powell falou isso no último comunicado. E é isso, né? Os bancos centrais lá e aqui estão todos esperando os dados. Então, conforme vai saindo dados de emprego, dados de inflação, eles vão reagindo e dependendo do resultado daquele dado, né, daquele indicador, é o que vai fazer ele mudar de opinião ou não. Eu acredito que com os últimos que saíram aí, pedido de seguro-desemprego, o PCE que o Rafa falou aí na sexta-feira, também acho que ele não deve mudar a opinião. Então, deve manter aí, na minha opinião, em 5,25, 5,5, acho que a gente tá bem alinhado quanto a isso, né? Acho que o principal é o comunicado, né? O que ele vai trazer aí de novidade. E para você, Rafa, o que você acha? Eu tô na mesma linha do Vini, acho que dificilmente o Banco Central não deve aumentar a taxa de juros. Eu acho que o mais importante, como o Vini falou, é o comunicado, porque ainda existe um certo receio no mercado, uma certa incerteza, a gente escreveu sobre isso, inclusive, no relatório, se o Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar mais uma vez a taxa de juros ou não. E isso, inclusive, tem se refletido nas treasuries de 10 anos, né, que seriam aqueles títulos que seriam referência no mercado mundial. Então, vamos olhar para esse comunicado para ver se ele já começa a dar indícios de que, cheguei no fim aqui, né, no ciclo de alta taxa de juros, ou se ele ainda deixa em aberto, né? Que pode ser também, tem grande chance dele ainda deixar aberto, porque as incertezas, os choques não se dissiparam totalmente. Você tem ainda algumas incertezas no mercado internacional ligado ao petróleo, enfim. Então, vamos ver como é que vai ser o comunicado, porque ele já pode dar algum indício de que vai ser daqui para frente, né? Se de fato acabou aqui o ciclo de alta taxa de juros, ou ainda está um pouco aberto essa janela. Então, acho que a decisão já está quase praticamente unânime, né? O consenso de que não deve aumentar, de novo. E aí o importante vai ser qual que vai ser o tom do comunicado e como é que o Powell, né, o presidente do Banco Central, vai responder, né? Vai comportar ali na sua coletiva após decisão. Eu acho que um ponto importante do comunicado e da entrevista que vocês, investidores, têm que ficarem ligados, e até um pouco para o Brasil, eu acho que vai ser um tema extremamente importante para aqui para o nosso Banco Central, é que se pegar desde a última reunião que foi realizada em setembro, se não me engano, a última foi setembro, o cenário externo se deteriorou. Enquanto questões domésticas, como, por exemplo, inflação, tanto no Brasil como lá fora, têm desacelerado,
A atividade econômica dos Estados Unidos e do Brasil tem surpreendido, mas já dá alguns sinais, por exemplo, o mercado de crédito em arrefecimento. Então, a gente, domesticamente, você tem que acompanhar os dados para ver como que está reagindo diante de uma política monetária restritiva, que, ao nosso ver, já deve começar a bater mais fortemente nos próximos dados. Eu espero que já comece a desacelerar. Mas o que tem em comum, se eu não me engano, quase em todos os bancos centrais, que não é só o americano como o brasileiro, mas tem do Japão que vai decidir, tem o da Inglaterra, é que a gente teve a explosão, na verdade, um escalonamento, né, da guerra no Oriente Médio, um aumento das temperaturas. As treasuries estressaram fortemente, quase chegaram a 5, a gente comentou isso em várias lives. Ainda estão. A China começou a dar mais estímulos fiscais. Rússia e Ucrânia ainda continua. Petróleo deu uma arrefecida nos últimos dias. Então, o cenário externo tem muitos Cs que a gente fala. E aí a gente precisa entender como os bancos centrais estão olhando para esse estresse no setor externo. Está falando, a depender dos efeitos secundários, ou meu juro cai ou meu juro fica nesse patamar por mais tempo, que para mim é a segunda opção. Então, os juros devem continuar mais altos. Eu estou com vocês, deve ficar nesse patamar nos Estados Unidos, mas o cenário externo deve fazer com que o juro americano fique mais alto, pelo menos até o fim do primeiro semestre do ano que vem. E aqui no Brasil, a gente já acha que tem consenso, né? A gente sempre conversa nas projeções de juros, a gente imagina corte de 50 basis points, 0,5 pontos percentuais, de 12,75 para 12,25. É um consenso nosso também de mais um corte de 0,5 para a reunião de dezembro. Então, sem alterações, fechamos o ano em 11,75, assim como está no boletim Focus. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, a inflação brasileira, como você bem trouxe, já dá sinais bons de desaceleração. O Focus, pelas expectativas de inflação, estão bem parcialmente ancoradas, mas estão melhor controladas. E a gente espera uma desaceleração da atividade econômica. Então, domesticamente, há fatores bem positivos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, para dar aquela estabilizada ou queda com mais segurança. O problema é lá fora. E aí, isso vem dificultar mais o cenário aí das autoridades monetárias. O que vocês acham? Estão comigo? O que vocês têm de diferente aí para a discussão, pessoal? Eu acho que vou falar primeiro aqui, o Rafa complementa, mas eu acho que você falou bem, né? O cenário externo que influencia bastante a gente, né? Se olhar os dados internos, principalmente a inflação, já está um pouco mais controlado, está dentro da meta do Banco Central para esse ano, né? E apesar de o cenário já estar dado, né, fechar o ano aí em 11,75, ainda é bastante juro, né? Quando você olha aí uma inflação de 4,60, 4,5 para um juro de 11,75, eu acho que ainda é bastante. Então a grande questão é o ano de 2024, né? E agora o Focus já começa a aumentar a projeção, foi de 9 para 9,25. Na curva chegou a bater algumas semanas ali de mais estresse, chegou a bater 10,5, 10,75 de Selic, agora já está no caso dos 10. Então eu acho que esse vai ser a maior incerteza, né? De como que o mercado vai precificar essa Selic para o ano que vem. E aí que a gente entra também buscando essas oportunidades, né? Porque se a gente tem uma diferença em relação ao mercado, é aí que a gente pode, né, ter uma chance de ter um ganho na marcação a mercado. Enfim, se o nosso cenário estiver certo e o do mercado estiver errado, né? Ou o cenário do mercado pode estar certo, mas se ele se convergir em um tempo né, diferente do correto, do que realmente vai acontecer, aí você tem essa oportunidade de ganho de marcação ao mercado. Então, eu acho que apesar de o cenário para esse ano já estar bem claro, né, de mais cortes de 0,5 ponto percentual, o ano que vem já está um pouco mais incerto, e aí que entra mais o nosso cenário aí que você comentou, né, que a gente constrói aqui e conversa bastante. Boa. Eu acho que a única questão que eu ia trazer mais assim é o ponto da atividade econômica, né? Os Estados Unidos, há muito tempo, espera-se que os Estados Unidos vai entrar em recessão, que a atividade vai desacelerar, e ela nunca desacelera. Ela sempre fica surpreendendo positivamente, né? Mesmo nesse segundo semestre,
A gente tem visto alguns dados, principalmente do mercado de trabalho, inclusive essa semana tem dados importantes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, isso vai dar um bom panorama aí de se de fato a atividade está desacelerando, ainda o mercado de trabalho ainda continua resiliente, isso obviamente vai ter repercussões não para essa reunião, mas para a última do ano, né? Mas a economia norte-americana continua surpreendendo, né? Então, isso tem sido um fator aí que tem atrapalhado. Se a atividade estivesse desacelerando um pouco mais, haveria, acho que, um pouco mais de clareza de que o Fed, de fato, encerrou o ciclo. Isso tem atrapalhado um pouco, né? No Brasil, nesse mesmo tema, nessa questão da atividade, já era esperado que esse segundo semestre ia desacelerar. Então, a gente está, apesar da atividade ter surpreendido positivamente esse ano, principalmente no primeiro semestre, a gente vai crescer, então, aí quase próximo de 3%, a gente está numa situação, agora no segundo semestre, de desaceleração da atividade, um pouco mais de aceleração da atividade, desaceleração da inflação, o que é um cenário mais favorável para o Banco Central brasileiro. Então, fica mais fácil para ele se manter no seu plano de voo, porque ele não tem ainda grandes fatores domésticos atrapalhando. O principal ponto vai ser, para esse ano já está meio que dado, acho que já está praticamente consenso do mercado, não tem grandes novidades, a gente não deve ver mudanças no Boletim Focus. Para o ano que vem, que vai ser a discussão mais complexa, que cenário externo atrapalhando um pouco, riscos fiscais, isso pode atrapalhar um pouco mais o trabalho do Banco Central. Eu acho que é um pouco mais essa questão, essa diferença aí, né, que tem entre os dois bancos centrais, mas, no geral, o cenário externo, como você bem falou, vai ser o principal empecilho, a principal barreira, o principal ponto de incerteza para os bancos centrais, que vão fazer com que eles fiquem sempre mantendo a cautela, né? A gente está meio que numa era de turbulências, né? Desde 2020, a gente teve uma série de choques sobre a economia global, então isso fez com que os bancos centrais tenham que ficar muito cautelosos na política monetária, para às vezes não dar um passo maior do que a perna e isso comprometer sua credibilidade. Boa, e falando em Banco Central do Brasil, hoje o Fernando Haddad, na sua coletiva, disse que as indicações para substituir 2 diretores dos bancos centrais que vão sair serão um profissional de carreira próprio do Banco Central, Ricardo Teixeira, se eu não me engano, deixa eu pegar os nomes aqui só para eu não errar, né? Foi o Rodrigo Alves Teixeira para a diretoria do Banco Central, que é de carreira, eu não conheço muito bem, mas a surpresa positiva foi a segunda indicação, que é do Paulo Pichetti, espero estar pronunciando, Pichetti, não sei, né? Pronunciar de forma de direito, mas para a diretoria de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos do Banco Central. Ele é um professor da FGV, foi coordenador de preços da FIP, que é uma das principais fundações de pesquisa econômica do país, lá da USP de São Paulo. Hoje é coordenador do IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, da FGV IBRE, que é outra instituição bastante respeitada, é o que divulga, por exemplo, o IGPM, é um grande aí, acadêmico em relação à inflação. E aí até estava olhando ali o Felipe Salto, que é um economista que eu gosto muito, acho que, se eu não me engano, foi professor e até orientador dele no Twitter, agora me fugiu a memória, mas de qualquer forma vejo bastante positivo, de forma positiva, a indicação do Paulo para a diretoria do Banco Central. O outro eu não conheço, teria que dar uma pesquisada, não achei muita coisa, mas é um cara ali de carreira dentro do órgão. Então, acredito aí que são 2 boas indicações, pelo que eu estou vendo também entre analistas do mercado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vini e Rafa, tem alguma coisa? Fizemos uma live mais rápida, mas de costume ele sempre começamos meio-dia 15, vamos até depois da 1. Hoje vamos terminar um pouquinho antes para dar uma folga para o pessoal. Boa. Não, mas acho que deu para passar bem também as expectativas aí. Acho que o que importa, a gente falou, né? Expectativas para o Copom, expectativas para o Fed, né? Para o FONC. E a gente fala mais, assim, impacto sobre investimentos também. Você soltou o relatório hoje, vai ter outro semana que vem comentando sobre a decisão. Na verdade, não semana que vem, né? Logo depois do comunicado do Copom, você já solta, né, um relatório de macro. O de renda fixa sai na quinta-feira ou na sexta, não sei se por conta do feriado se vai sair na própria quinta ou na sexta, mas a gente vai comunicando também o pessoal sempre que tem alguma novidade aí. Acho que para hoje a gente falou bem aí do que a gente espera, então a galera já está informada aí. Maravilha, Rafa, alguma... Acho que só fazer uma observação final, né? Acho que quando a gente pensa em política, olha a política monetária em vários países, acho que o pior já parece ter passado, tá? Então a gente ficou muito tempo aí nessas incertezas, até quando vai aumentar, quanto vai ficar.
essas incertezas estão diminuindo, o pior já parece ter passado, né? Os bancos centrais dos Estados Unidos e Europa já começam a manter a taxa de juros no atual patamar, aqui no Brasil já está diminuindo, e aí acho que a tendência para o ano que vem a gente tem um cenário aí um pouco mais favorável para os mercados financeiros. Maravilha, pessoal. Para você receber ofertas exclusivas, ofertas bônus e um material bastante didático sobre padrões do passado dos mercados aqui no Brasil e como investir no futuro, acesse aqui o QR Code, se inscreva para a nossa Black Friday. Teremos materiais didáticos, materiais complementares do conteúdo da nossa Black Friday. Teremos descontos extras e inúmeros fatos relevantes aí para você ficar mais informado e chegar mais preparado numa das principais campanhas da Suno, a nossa Black Friday. Se inscreva aqui pelo QR Code. Agradeço, Rafa, Vini aí pela presença. Voltamos segunda-feira. E um pequeno spoiler, pessoal. Bem provável que sexta-feira teremos uma surpresa aqui para vocês. Fiquem de olho aí no YouTube, nas redes sociais, que nós três aqui preparamos um material bastante interessante para vocês de um novo projeto que em breve aí teremos prazer aí de comunicar para todos que nos gostam, que nos assistem. A gente preparou uma coisa com bastante carinho e bastante dedicação. Espero aí feedback de todos. Provavelmente sexta-feira iremos aí soltar para vocês. É isso? Fechamos por aqui? É isso. Fechamos. Boa. Valeu, Boa, pessoal. Bom trabalho aí, boa semana e bom almoço. Falou, galera. Até Boa mais. semana a todos. Abraço.